O outono em Lisboa era úmido e impiedoso, e eu apertava a gola do meu casaco enquanto caminhava pela Rua da Prata. Os ventos frios entravam por baixo da roupa, as folhas molhadas grudavam nas minhas botas de couro castanho, e as pessoas passavam apressadas, fungando por causa do frio. Eu tinha 28 anos. Não era uma rapariga, mas também não era uma velha. Atrás de mim ficará um casamento falhado, um emprego de escritório que eu detestava, e até as minhas amigas pareciam ter desaparecido, como se levassem consigo todo o meu passado. Agora, vivia numa pequena casa herdada da minha avó, numa rua tranquila de Alfama. O dinheiro chegava para o essencial, mas a alma sentia-se vazia, como se um prego invisível arranhasse o meu peito de dentro para fora. Às vezes, passava pelas parquinhos do bairro e ficava a observar as crianças a brincar, não com tristeza ou inveja, mas com uma espécie de pergunta interna que não conseguia responder. Uma tarde, por acaso, esbarrei num site de uma instituição de acolhimento em Setúbal. Fotos de crianças, com nomes, idades e histórias breves. A Sofia, 6 anos, cuja mãe falecera, o Tiago, 8, rejeitado à nascença, o Miguel, 9, com dificuldades comportamentais. Olhava para os seus rostos e sentia o coração apertar, mas hesitava. A cada dia, voltava ao site. Às vezes só para ver, outras para ler as histórias, e noutras, para chorar. Até que um dia, o meu olhar fixou-se no menino. O Miguel, 7 anos, baixo, de cabelo loiro e expressão carrancuda. Na foto, ele olhava de lado, como se não quisesse ser fotografado. E eu senti que era ele. Comecei a investigar tudo. Como adotar, que papéis preencher, as entrevistas, as avaliações. Quanto mais lia, mais medo tinha. E se eu não fosse capaz? E se ele não me aceitasse? E se eu fosse uma má pessoa? Passaram 2 semanas, e o outono lisboeta voltou, com a chuva a insistir na janela do meu quarto no bairro Alto. Um dia, decidi ir à instituição. Disse a mim mesma, só vou espreitar. Só ver. Nada mais. Mas, no fundo, eu já sabia que estava decidido. O edifício parecia uma escola qualquer, mas com grades nas janelas e um segurança na porta. Lá dentro, o silêncio era diferente, mais pesado. Fui recebida com cortesia, pediram-me documentos e perguntaram o motivo da visita. Gaguejei um pouco, mas acabei por dizer, quero adotar uma criança. Levaram-me a um psicólogo que fez 100 perguntas, olhou-me nos olhos, anotou tudo. Perguntou por que estava sozinha, por que agora, por que uma instituição, por que não ter filhos biológicos, por que sem um homem. Respondi com sinceridade, às vezes insegura, outras vezes sem saber o que dizer, mas algo dentro de mim não fraquejou. Uma semana depois, chamaram-me para conhecer o Miguel. Estava num canto da sala de jogos, a montar uma construção estranha com legos. Havia outras crianças, mas ele parecia sempre isolado. A educadora chamou-o. Miguel, vieram visitar-te. Ele não se levantou, só olhou de soslaio. Sentei-me ao lado dele. Olá, chamo-me Inês. Ele deu de ombros, sem responder. Vi a tua fotografia. Ex-fixa. Outro encolher de ombros. Gosto de legos, disse, mesmo não gostando muito. Posso juntar-me a ti? Não respondeu, mas também não recusou. Foi o nosso primeiro encontro. Os encontros seguintes foram estranhos. Ele quase não falava. Eu trazia livros, jogos, inventava histórias. Os educadores diziam, é difícil, fechado, não confia. Já esteve numa família de acolhimento e voltou para cá. Essas palavras doíam. Como se pode devolver uma criança? Mas eu continuava a ir. Criamos um ritual. Eu trazia uma maçã. Ele nunca comia na minha presença, mas sempre aceitava. Notei que, quando me ia embora, ele acompanhava-me com o olhar. Depois começou a acenar com a mão, e um dia chegou perto e perguntou, voltas? Assenti, quase a chorar. O processo demorou 3 meses, entrevistas, certidões, cursos, inspeções. A minha casa foi revistada como se fosse receber a própria rainha. Comprei móveis, brinquedos, livros, preparei-me e treme de medo. O Miguel mudou-se em dezembro. No início, fechava-se no quarto, calado. Tinha medo da água, não conseguia dormir no escuro, e não sabia que podia pegar numa banana na cozinha sem pedir. Cada passo era dado com cautela. Às vezes ouvia-o chorar durante a noite. 2 semanas depois, estávamos na cozinha. Eu cortava maçãs, ele folheava um livro. De repente perguntou, não vais embora? Congelei. Não, Miguel.
Nunca. Ele não respondeu, mas naquela noite adormeceu com a luz apagada pela primeira vez. A vida começava a ganhar forma, como um quarto onde, de repente, apareceram móveis, cortinas, cheiros. A casa encheu-se de sons, passos, respiração, tosse, o risco do lápis no papel, um interruptor a clicar à noite. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me viva e necessária. Mas com o Miguel nada era fácil. Ele raramente sorria, não me abraçava, nunca me chamou mãe. Não fazia traquinices, não discutia, não fazia barulho, e isso era ainda pior. Andava como uma sombra, fazia os trabalhos se pediam, comia o que dava, mas nos olhos não havia vida, só medo, como se esperasse ser rejeitado outra vez. Aprendi a esperar, a ouvir o silêncio, a estar simplesmente ao lado dele. Às vezes sentávamos-nos juntos a ver desenhos animados, eu fingia adormecer e só então sentia sua cabeça pousar no meu ombro. Um dia fomos ao Jardim da Estrela num dia frio de fevereiro, com neve a cair em flocos grossos e a estrada escorregadia. Segurei-lhe a mão, e quando ele escorregou, agarrou-se a mim como se fosse um salva-vidas e não largou, nem quando voltamos para casa, subimos as escadas. Na manhã seguinte voltou a fechar-se. Era sempre assim, um passo à frente, dois atrás. A minha paciência esticava-se como uma corda. Às vezes fugia para a casa de banho, fechava a porta, ligava a água e chorava, não de raiva, mas de impotência. Não sabia como curar aquela dor nele, e ele não sabia como dizer que me tinha. Na primavera, começou a falar da escola. Lá não gostam de mim, disse um dia. Por quê? Porque não sou como eles. Encolheu os ombros. Eles têm paz. Eu não. Zombavam de mim. Um disse, nem a tua mãe te quis. Apertei os punhos para não chorar. Mas agora tens um lar, Miguel, e eu não vou embora. Seja o que for. Ele olhou pela janela. E se eu partir alguma coisa de propósito, vais embora? Não. E se eu for mal na escola? Também não. E se eu, não terminou? Aproximei-me e abracei-o. Ele ficou imóvel, não disse nada, mas também não afastou. À noite deixou uma nota debaixo da almofada. Obrigado. És estranha, mas boa. No verão fomos pela primeira vez ao mar. Ele tinha medo da água, mas acabou por adorar. Eu tinha medo de me apegar, mas percebi que já estava agarrada. Ele ria, corria, construía castelos na areia. Uma vez ouviu dizer a outro rapaz, agora tenho mãe, a Inês. Fingi não ouvir e chorei baixinho no quarto enquanto ele dormia. No outono entrou numa escola nova. Na primeira reunião de pais, a professora, uma senhora séria de uns 40 anos, perguntou, és a mãe do Miguel? Sim, respondi, sentindo que era um juramento. Mas o verdadeiro teste estava por vir. Uma tarde de março, o telefone tocou. Atendi sem pensar, esperando um pedido de justificativo ou exame. Olá, sou a assistente social. Houve um problema na escola com o Miguel. O meu coração gelou. O que aconteceu? Houve uma briga. O outro menino tem um arranhão na face. Preciso que venha. No gabinete, ele estava sentado, cabeça baixa, rosto fechado. Ao lado, a psicóloga, a assistente social e a professora. Miguel disse baixinho, o que aconteceu? Ele não respondeu. A assistente social falou. O outro aluno, o João, disse que só fez uma piada que correu mal virei-me para o meu filho. O que ele disse? Ele olhou para mim e disse finalmente. Ele disse que eu não tenho mãe, que sou adotado, que me apanharam na rua como um gato e que tu também me vais devolver, como os outros. O silêncio caiu. Eu saí, continuou, mas depois bati-lhe. Senti o peito apertar, como se alguém abrisse uma ferida antiga, que eu pensava estar curada. Na rua, caminhamos em silêncio até ele parar e dizer, desculpa por ter brigado. Olhei para ele, os olhos a tremerem de lágrimas contidas. Miguel, não és tu o culpado. És uma criança que se defendeu. Não tens que pedir desculpa. Ele assentiu, mas havia algo no seu olhar que eu não via muito. Raiva, cansaço, dor. Emoções demasiado grandes para um menino de 8 anos. À noite, na cozinha, bebíamos chá em silêncio. De repente perguntou, tu não vais embora, pois não? Não, mesmo que eu seja má. Bati a chávena na mesa. Quem te disse isso? Na instituição diziam que, se ninguém nos quer, é porque somos estragados, maus. Aproximei-me, ajoelhei e segurei-lhe o rosto.
Nunca, nunca penses isso. Tu és forte, verdadeiro, és o meu filho. Ele abraçou-me com força e chorou pela primeira vez, de verdade, no meu ombro. Com a chegada do verão, fomos para a quinta que aluguei perto de Sintra. A casa era pequena, com um forno a lenha, galinhas no quintal e cheiro a jasmim. Miguel corria pelo jardim, assustava borboletas, colhia dentes de leão, contava segredos ao gato Stepão, um felino cinzento e desgrenhado que ele tinha escolhido. Foi lá que ele me contou: sabes, quando me tiraram da instituição pela primeira vez, pensei que era para sempre. Eles compraram-me um carrinho, levaram-me ao parque, eu acreditava neles. Mas depois adoeci, chorei à noite, e a tia gritou que eu era um peso, uma peça defeituosa. E devolveram-me. Apertei os punhos. Por isso é que não confio em ninguém. Mas tu és diferente. És estranha. Não me largas, mesmo quando sou difícil. És como uma raiz que não cai com o vento. Sorri entre lágrimas. Obrigado, filósofo. Não é filosofia. É só a verdade. Até o fim do verão, ele ganhou confiança, entrou num clube de xadrez, ficou em segundo num torneio, publicou um conto no jornal da escola. Ainda se assustava com barulhos, evitava corredores escuros, mas andava com mais força. Inscreve-o num psicólogo infantil, não porque ele tivesse problemas, mas para ajudar a curar o que lhe doía por dentro. No início recusou: não preciso, já estou bem. Não é para estar bem, é como um treino para a alma. Pensou e concordou. Após a terceira sessão, saiu surpreendido. Ela disse que sou como uma casa sem telhado. Estou a construir o telhado devagarinho, e concordo. E as janelas? Já tenho janelas. E a fundação? Tu. No outono, pedi a mudança do sobrenome dele. Pensou, hesitou: não quero esquecer o passado, mas quero seguir em frente. Quando recebeu os documentos, olhou para a folha: agora sou Miguel Inês. Parece estranho, mas é verdadeiro, disse. Ele assentiu. Mãe levantou os olhos: posso continuar a chamar-te assim? Claro que sim. Era o que eu mais queria. Abraçou-me devagar, e no ouvido murmurou: não te deixo ir. Miguel não mudou, tornou-se ele próprio. Eu não o salvei. Apenas abri a porta, e ele entrou. O outono chegou suave. As folhas caem aos nossos pés como páginas de um livro antigo, leves, quentes, silenciosas. Miguel foi para o segundo ano sem medo, com confiança. Na mochila trazia um estojo com canetas favoritas, um caderno com histórias, um sanduíche feito por ele, e uma fotografia nossa. Ele, eu e o gato Stepão bocejando ao fundo. A família dele. Mas, em meados de outubro, à nossa porta apareceu uma mulher de casaco cinzento, com olhar sombrio e uma pasta amarrotada nas mãos. Sou a mãe biológica do Miguel. O tempo parou. Eu não sabia respirar, falar ou cair. Ela, a Svetlana, estava ali, desconfortável, direta, como se vergonha e raiva lutassem dentro dela. Quero ver o meu filho. Chegou tarde, há 4 anos, respondi baixinho. Mas eu sou a mãe. Essas palavras cortaram como uma faca. Mãe não é quem dá a luz, é quem fica, quem não foge. Svetlana cerrou os lábios. Fiz tratamento. Trabalho. Quero ao menos falar com ele. Eu calei-me. Miguel estava na escola. Marcamos um encontro no jardim, com autorização do psicólogo. Ele não gritou, não fugiu, nem me abraçou. Sentou-se ao lado dela, calmo, atento. És a minha mãe? Sim, Miguel. Então, por que foste embora? Pausa. Um relâmpago. Estava doente. Não conseguia. Errei, mas pensei sempre em ti. Ele assentiu, sem chorar. Não me lembro de ti. Sei que vivo com a Inês. Ela é a minha mãe. Svetlana desviou o olhar. Podes vir quando quiseres. Eu fiquei numa bancada próxima, observando. Respirar era difícil, parecia que o mundo tremia como um espelho ao vento. Depois daquele encontro, ele ficou calado o resto do dia. Só antes de dormir disse: obrigado por estares comigo. Aproximei-me e beijei-lhe a testa. Vou estar sempre. Svetlana começou a aparecer de vez em quando. Não eram próximas, mais uma visita do passado. Miguel não a chamava mãe, nem de perto nem de longe. Apenas Svetlana, e aceitava-a sem birras, sem mágoas.
Ele crescia, e um dia perguntou: e se ela não me tivesse abandonado? Eu seria outro? Demorei a responder: talvez. Mas não sei se melhor. Não quero ser outro. Nem tu. Ele sorriu, confiante, como quem aceita o seu destino. Em dezembro, Miguel teve uma emergência, dor forte na barriga, hospital, apendicite, operação urgente. Eu não o larguei um segundo, não dormi, só fiquei ali, a segurar-lhe a mão. Quando acordou, disse logo: estás aqui? Sim, tudo dói, mas estou contigo. Ele adormeceu de novo. Eu acariciava-lhe os cabelos e repetia para mim: obrigada por existires. Depois da alta, ele ficou mais perto de mim, como se aquela dor tivesse derretido o que o mantinha tenso. Começou a tocar-me no braço, no ombro, abraçava-me mesmo quando não esperava. Um dia disse: mãe, se eu for escritor, vais ler tudo, mesmo as tolices? Vou ler mesmo o que deitares fora. Rimos. E se eu escrever um livro sobre nós? Vou aprender de cor. No Natal, não pusemos árvore. Fomos à serra, escolhemos um pinheiro e decoramo-lo ali mesmo, com luzes, chá quente, risos e passos na neve. Ele disse: este foi o melhor ano. Por quê? Porque agora sei que tenho casa. Abracei-o: tens mais que casa. O quê? Amor. Ele pensou e acrescentou: e o gato? Na primavera, recebi uma carta. Miguel entregou-a na mesa do jantar. O que é? Só assim, sem razão. Abri o envelope. Um desenho, eu com um livro, ele com um caderno, o gato ao lado e a frase: obrigado por me escolheres. Eu também te escolhi. Olhei para ele, firme, com olhar de adulto. Não foste só tu a sentir-te só, Miguel. Nós dois estávamos à espera de nos encontrarmos. Ele assentiu, sério. Agora somos para sempre. O caminho foi difícil, sem garantias, mas vivo. Eu já não me sentia perdida, e ele não se sentia abandonado, porque neste mundo dois encontrarão-se, apesar do medo, do passado, de tudo. Mas o verdadeiro teste ainda estava para chegar. O inverno chegou a Lisboa com a sua chuva miúda e constante, enrolando-se nas ruas estreitas como um cobertor pesado demais. Eu preparava-me para a primeira reunião de pais do Miguel naquele novo ano letivo, sentindo uma mistura de ansiedade e orgulho. Vesti um vestido de lã cinzento escuro, justo na cintura e com um decote discreto, que deixava à mostra um colar de prata com um pequeno pendente em forma de folha de oliveira. Nos pés, botas de salto médio, confortáveis mas elegantes. O cabelo apanhado num coque desalinhado, com alguns fios soltos a enquadrar o rosto, e um batom vermelho suave para dar vida à palidez do inverno. Quando cheguei à escola, o corredor estava cheio de vozes e risos nervosos. As mesas pequenas, cheias de lápis coloridos e cadernos, tinham aquele cheiro a giz e madeira que me fazia lembrar os tempos da minha infância em Vila Nova de Gaia. A professora do Miguel, a senhora Matilde, uma mulher de olhos verdes intensos e voz firme, cumprimentou-me com um sorriso leve, mas sério. Então, Inês, preparada para mais um ano? Perguntou, enquanto me mostrava o lugar reservado para os pais. Sentamo-nos num círculo improvisado, entre outras mães e pais, todos com expressões esperançosas e cansadas ao mesmo tempo. Quando chegou a minha vez, senti os olhos de alguns a fixarem-me, talvez curiosos, talvez a tentar adivinhar como era a mãe daquele menino reservado. Eu sorri, um sorriso que não era só para eles, mas para mim mesma, um lembrete silencioso de que, apesar de tudo, tinha chegado até aqui. No meio da reunião, recebi uma mensagem no telemóvel. Era uma foto do Miguel com Stepão, o gato cinzento desgrenhado que ele adorava. O menino aparecia sorridente, com uma camisa azul clara e calças de ganga, segurando o gato como um troféu. A legenda dizia: pronto para a aventura do dia. Sorri e enviei-lhe um emoji de coração. Mas o sorriso desapareceu quando, naquela mesma noite, recebi uma chamada inesperada. Do outro lado da linha, uma voz grave e tensa: Inês, é o diretor da escola. Precisamos falar sobre o Miguel. O meu coração acelerou, e um frio percorreu a minha espinha. O que aconteceu? Perguntei, tentando manter a calma. Houve um incidente no recreio. Miguel envolveu-se numa discussão com outro aluno. Precisamos que venha amanhã para uma conversa. Suspirei fundo, tentando afastar o medo que começava a crescer dentro de mim. No dia seguinte, cheguei à escola com o casaco aberto, mostrando uma blusa vermelha de gola alta e um lenço de lã às riscas, que o vento da manhã quase levou.
O Miguel estava sentado numa cadeira, com os ombros curvados e as mãos entrelaçadas no colo. Ao lado, a psicóloga da escola, a senhora Helena, uma mulher de idade indefinida, com cabelos brancos presos num rabo de cavalo, observava-o com gentileza. Sentamo-nos juntos, e o diretor começou a explicar o que tinha acontecido. Miguel e o João tiveram uma altercação. Houve alguns empurrões e palavras duras. Olhei para o meu filho e ele evitou o meu olhar, os olhos fixos no chão. Miguel, queres contar-me o que aconteceu? Perguntei suavemente. Ele hesitou, mas depois falou, a voz quase um sussurro. O João disse coisas sobre mim. Coisas que me magoaram. A minha mão encontrou a dele, apertando-a com ternura. Que coisas, Miguel? Ele engoliu em seco. Disse que eu não era de verdade, que era só um menino que ela, tu, tinha encontrado na rua, e que eu não devia ser aqui. O silêncio caiu pesado na sala. O diretor franziu a testa, a psicóloga respirou fundo. Eu senti uma mistura de raiva, tristeza e, acima de tudo, uma vontade enorme de proteger aquele menino que, apesar de tudo, já me chamava mãe. Miguel, disse eu, ninguém pode dizer quem tu és, a não ser tu. E eu sei que és muito mais do que essas palavras. Ele olhou para mim, e pela primeira vez naquele dia, um brilho tímido de confiança surgiu nos seus olhos. Ao sairmos da escola, o céu estava cinzento e a chuva começava a cair, transformando as ruas de Lisboa em espelhos molhados. Miguel segurou a minha mão com força, e eu soube que, apesar das tempestades, estávamos juntos para enfrentar o que viesse. Mas, naquela noite, enquanto Miguel dormia, ouvi um som estranho vindo da rua, passos apressados, sussurros abafados. Abri a janela e espreitei para a escuridão. Uma figura encapuzada desapareceu na neblina, deixando para trás uma sensação de mistério e uma pergunta inquietante. Quem estaria a observar-nos tão de perto? O frio cortante daquela noite lisboeta parecia entrar pelo vidro da janela entreaberta, fazendo-me puxar o cobertor mais perto do corpo enquanto observava o sono tranquilo do Miguel. Ele estava enrolado no edredão azul, os seus cabelos loiros despenteados a caírem suavemente sobre a testa, e um braço estendido, como se me quisesse proteger mesmo adormecido. A luz tênue da rua esgueirava-se pelo quarto, desenhando sombras que dançavam nas paredes, dando um ar misterioso ao silêncio da casa. Na manhã seguinte, acordei cedo e vesti um casaco de lã castanho, uma camisola de gola alta creme, umas calças justas pretas e as minhas botas preferidas de couro macio, que rangiam ligeiramente a cada passo. Apanhei o autocarro para Belém, onde trabalhava como tradutora freelancer, o meu refúgio de dias cinzentos e tarefas solitárias. O escritório era pequeno, com vista para o Tejo, e as paredes estavam cobertas de estantes cheias de livros. Mas, naquele dia, a minha mente não estava nas palavras que traduzia, mas no mistério da noite anterior. Durante a pausa para o café, não consegui evitar pensar na figura encapuzada que vira. Quem estaria a vigiar-nos? E por quê? Uma sombra do passado ou um perigo novo? O telefone tocou, e quando atendi, uma voz familiar e preocupada soou do outro lado. Era a senhora Matilde, a professora do Miguel. Inês, precisamos de conversar sobre o Miguel. Ele tem estado distraído na escola, e hoje não quis entrar na sala. Parece que algo está a incomodar, disse ela, com a voz carregada de preocupação. Respirei fundo. Claro, Matilde. Passo aí daqui a 1 hora. Cheguei à escola e encontrei o Miguel sentado no banco do recreio, os joelhos abraçados ao peito e o olhar perdido no chão molhado. O seu casaco vermelho parecia pequeno para ele, e as botas estavam enlameadas. Aproximei-me devagar, sentando-me ao seu lado. Miguel, o que se passa? Perguntei suavemente. Ele não respondeu de imediato, mas depois murmurou. Sinto que alguém está a olhar para mim. Não me sinto seguro. Um arrepio percorreu-me a espinha. Quem, querido? O que viste? Ele desviou o olhar, as mãos tremendo ligeiramente. Não sei. Só sinto. Como se algo estivesse atrás da porta, ou nas sombras. Senti uma mistura de medo e proteção crescer em mim, e abracei-o com força. Decidimos ir dar um passeio pelo Jardim do Príncipe Real, um dos seus lugares favoritos, onde podia correr e esquecer as preocupações. O sol tímido começava a romper as nuvens, iluminando as árvores com um brilho quente. Enquanto caminhávamos, contei-lhe uma história divertida sobre um gato preguiçoso que se metia em confusões, fazendo-o rir pela primeira vez em dias. Mas, no regresso à casa, um envelope caiu do bolso do casaco do Miguel. Ele olhou para mim, confuso, enquanto eu o abria com cuidado. Dentro estava uma fotografia antiga, amarelada, de uma rapariga jovem com olhos muito parecidos com os do Miguel,
segurando um livro aberto numa biblioteca. No verso, uma nota escrita com letra apressada: nem tudo o que parece está dito. Há segredos que te esperam. Procura e saberás. O coração disparou-me. Quem teria deixado aquela mensagem? E o que queria dizer? Segurei a mão do Miguel, jurando para mim mesma que, acontecesse o que acontecesse, não o deixaria nunca mais sozinho. Enquanto a tarde caía, uma sombra passou pela janela da sala. Não era um gato, nem o Stepão. Era algo, ou alguém, que nos observava, pronto para revelar um segredo que mudaria tudo o que pensávamos saber. E assim, entre o silêncio da noite e o sussurrar do vento, começava um novo capítulo na nossa história. Um capítulo cheio de enigmas, medos e a promessa de algo maior do que nós. Naquela noite, a casa parecia respirar comigo. O cheiro a chá de hortelã misturava-se com a fragrância suave do meu perfume, um aroma jasmim que deixava um rasto delicado no ar. Vesti um vestido de malha castanho, justo, que realçava as minhas curvas sem ser demasiado revelador, e uns sapatos de salto médio com tiras finas, que me davam um ar elegante mas confortável. O cabelo solto caía-lhe em ondas suaves pelos ombros, e um par de brincos pequenos em forma de azeitona completava o look. Sentada no sofá da sala, com o gato Stepão a ronronar entre as minhas pernas, olhava para a fotografia antiga que encontrara no bolso do Miguel. Aqueles olhos, tão parecidos com os dele, pareciam guardar segredos que eu ainda não conseguia desvendar. Decidi que precisava de respostas, mesmo que elas me assustassem. Na manhã seguinte, marquei uma visita ao arquivo histórico da Câmara Municipal de Lisboa. O edifício antigo, com azulejos azuis e brancos a decorar a fachada, tinha um ar de mistério que me fazia sentir como uma detetive a desbravar um caso complicado. Folheei registros, jornais antigos e documentos, procurando qualquer pista sobre a jovem da fotografia. Por entre papéis amarelados, descobri uma referência a uma rapariga chamada Catarina Ribeiro, desaparecida há mais de 10 anos, que tinha ligação àquela biblioteca onde a fotografia fora tirada. O nome ressoou-me como uma chave a abrir uma porta antiga no meu coração. O que teria Catarina a ver com o Miguel? Enquanto tentava encaixar as peças, recebi uma mensagem no telemóvel: cuidado com quem confias. Nem todos querem o teu bem. Vinha de um número desconhecido, e o meu estômago apertou-se. Naquela tarde, ao chegar a casa, encontrei o Miguel sentado no chão do corredor, a brincar com o Stepão. O seu sorriso tímido iluminava o espaço, e por um momento esqueci os mistérios que nos rodeavam. Vamos jantar, campeão, disse, puxando-o pela mão. Durante a refeição, ele perguntou: mãe, achas que a Catarina quer ajudar-me ou magoar-me? Sorri, tentando transmitir calma. Vamos descobrir juntos, Miguel. Estamos juntos nisto. Mas o que ainda não sabia era que, do outro lado da cidade, uma sombra observava cada passo nosso, esperando o momento certo para agir. E que o segredo que ligava Catarina e Miguel era mais profundo e perigoso do que qualquer um de nós poderia imaginar. O céu sobre Lisboa estava nublado, como se a cidade guardasse um segredo sombrio. Eu vesti um casaco de lã preto, com um cinto fino que marcava a cintura, e umas luvas de pele macia que tinham sido presente da minha avó. Nos pés, botins pretos de salto grosso, perfeitos para enfrentar as calçadas irregulares da cidade. O cabelo solto esvoaçava com o vento frio, e os meus olhos, delineados com um traço discreto de lápis, refletiam a determinação que sentia. Naquela manhã, decidi levar o Miguel comigo até a biblioteca onde a fotografia fora tirada. O edifício antigo estava envolto em trepadeiras, com janelas altas e cortinas pesadas de veludo. Ao entrar, o cheiro a papel antigo e madeira polida envolveu-nos, e senti uma mistura de nostalgia e apreensão. Miguel segurava minha mão, as suas unhas morderam meu pulso ligeiramente, um gesto que me fez sorrir. Procuramos os registros antigos, e num canto esquecido da biblioteca, encontramos um diário encadernado em couro. As páginas estavam amareladas, mas a caligrafia era firme e clara. Comecei a ler em voz baixa, enquanto Miguel me ouvia atento. O diário era de Catarina Ribeiro. Falava de uma infância difícil, de segredos familiares e de um medo constante de alguém que a perseguiam. Havia nomes que eu não reconhecia, e referências a encontros secretos e promessas quebradas. A cada página, sentia o peso da história a apertar o meu peito. Enquanto folheava o diário, um barulho súbito fez-nos virar a cabeça. Um homem alto, de sobretudo escuro e chapéu, estava à entrada da sala, observando-nos com olhos frios. O Miguel encolheu-se junto a mim, e eu senti uma onda de proteção invadir-me. Posso ajudar? Perguntei, mantendo a voz firme. Ele sorriu, mas não era um sorriso amigo. Só estou a observar.
Nem tudo o que procuras quer ser encontrado. Sem esperar resposta, virou os calcanhares e desapareceu pela porta. Ficamos ali, em silêncio, com o coração a bater forte. Naquele momento, percebi que o passado de Catarina, e agora o do Miguel, estava entrelaçado com perigos que ainda não compreendíamos. E que a nossa jornada estava longe de terminar. Ao regressar à casa, encontrei uma carta fechada na mesa da cozinha, com uma caligrafia elegante e familiar. Nem todos os segredos devem ser desvendados. Cuidado com quem confias. Assinava apenas com um C. O frio do inverno parecia entrar pela janela aberta, mas eu sabia que o verdadeiro frio estava lá fora, invisível, à espera do momento certo para nos envolver. E eu estava pronta para lutar, por mim, pelo Miguel, e por tudo aquilo que ainda estava por descobrir. Os primeiros raios de sol filtravam-se timidamente pelas janelas da nossa casa no bairro de Alfama, iluminando o vestido de malha bege que eu vestia, justo na cintura, com mangas compridas e um decote discreto em V que deixava mostra a pele suave do pescoço, onde pendia um colar de prata com um pequeno pendente em forma de fado. Nos pés, umas sandálias de salto médio com tiras finas, que davam um toque de delicadeza ao conjunto. O cabelo solto ondulava-lhe pelos ombros, enquanto eu preparava o pequeno almoço com atenção voltada para o Miguel, que se mexia na cozinha com a calma tímida que já começava a ser nossa rotina. O silêncio da manhã foi interrompido pelo toque do telefone. Atendi, reconhecendo a voz inquieta da senhora Matilde, a professora do Miguel. Inês, preciso falar contigo. O Miguel recebeu uma carta hoje na escola. É a mesma caligrafia da que encontraste em casa. O meu coração acelerou. Onde está a carta agora? Comigo. Podemos encontrar-nos no Café da Baixa em 30 minutos? Aceitei e vesti uma capa elegante, preta, que balançava ao ritmo da minha caminhada apressada pelas ruas de pedra. No café, ela entregou-me o envelope com cuidado. Dentro, uma mensagem curta mas enigmática. O passado não desaparece, apenas espera o momento certo para voltar. Enquanto lia, senti os olhos do Miguel a fitarem-me através da janela do café. Um arrepio percorreu-me a espinha. Estava claro que alguém nos observava, que o segredo de Catarina e a ligação ao Miguel eram mais profundos do que imaginávamos. Quando saímos do café, uma figura encapuzada cruzou-se conosco na rua, desaparecendo rapidamente pelas vielas estreitas. Olhei para o Miguel, que apertou a minha mão com força, e percebi que, apesar do medo, estávamos juntos para enfrentar o que viesse. Mas naquele momento, um pensamento sombrio invadiu a minha mente. Quem seria capaz de perseguir uma criança e a mãe que lhe deram um lar? E que preço estaríamos dispostos a pagar para proteger o nosso segredo? A chuva fina caía sobre Lisboa, transformando as ruas em espelhos cintilantes. Vesti um casaco de lã azul escuro, apertado na cintura, e um lenço de seda vermelho que contrastava com o céu cinzento. Nos pés, botas de couro, gastas nos saltos, que faziam um som ritmado nas calçadas molhadas. O cabelo preso num rabo de cavalo bagunçado, com fios soltos a desenharem pequenos riscos no meu rosto, e nos lábios um batom discreto, cor de vinho, que dava um toque de vida à minha expressão preocupada. Naquele dia, decidi ir ao encontro marcado com a senhora Matilde, na pequena esplanada do café, onde o aroma café acabado de fazer se misturava com o cheiro da terra molhada. Ela segurava a carta nas mãos, os dedos trêmulos, e olhava para mim com uma mistura de preocupação e esperança. Esta carta é só o começo, Inês, disse baixinho. O Miguel está a ser seguido. Alguém quer que ele volte a um passado que devia estar esquecido. Senti um aperto no peito. Mas quem? E por quê? Antes que ela pudesse responder, o Miguel apareceu, com seu casaco vermelho e olhar sério, trazendo gatos tepão enrolado nos braços. Ele sentou-se ao nosso lado, e eu passei-lhe a mão pelo cabelo, tentando transmitir calma. Naquela tarde, começamos a montar um plano. Protegê-lo, descobrir quem estava por trás daquelas ameaças, e, acima de tudo, garantir que o nosso lar continuasse um refúgio seguro. Mas enquanto traçávamos estratégias, uma sombra invisível pairava sobre nós, pronta para agir. Mais tarde, ao regressar à casa, encontrei uma pequena caixa no tapete da entrada. Dentro, um livro antigo com capa de couro, sem título. Ao abrir, vi que estava cheio de anotações, mapas e fotografias antigas de Lisboa, incluindo imagens da nossa casa e do jardim onde Miguel brincava. No fim, uma frase escrita à mão: o passado nunca morre, apenas espera o momento certo para bater a porta. Senti um arrepio. O desafio estava lançado. E eu sabia que, para proteger o Miguel, teria de enfrentar não só os fantasmas do passado, mas também os meus próprios medos.
O crepúsculo pintava o céu de tons alaranjados enquanto eu caminhava pela calçada molhada da Rua da Rosa, o vestido de veludo verde escuro a deslizar suavemente sobre as minhas pernas, contrastando com as botas de cano alto de couro castanho que faziam um som ritmado a cada passo. Um cachecol de lã bege enrolava-se ao redor do meu pescoço, e os brincos dourados pendiam delicadamente, refletindo os últimos raios de sol. O vento brincava com os fios soltos do meu cabelo, e a minha respiração formava pequenas nuvens no ar frio. Ao chegar à casa, encontrei o Miguel sentado na cozinha, concentrado a desenhar no seu caderno. O Stepão dormia enrolado no tapete, ronronando suavemente. Sorri, sentindo um calor no peito que só ele conseguia despertar. Mas a paz foi interrompida por um toque na porta. Abri com cautela e vi uma mulher de meia-idade, com casaco grosso e olhos cansados, segurando uma pasta amarela. Inês? Sou a Rosa, assistente social. Precisamos conversar sobre o Miguel. Convidei-a a entrar, e enquanto Miguel observava desconfiado, Rosa falou baixinho. Descobrimos algo novo sobre o passado do Miguel. Há pessoas interessadas em interferir na sua vida. Precisamos estar preparadas. O meu coração apertou. O que querem? E quem são? Ela hesitou, depois disse, não posso dizer tudo ainda, mas há ligações a antigos casos de adoção irregular. Isto é maior do que pensamos. Naquela noite, enquanto Miguel dormia, sentei-me no sofá com o diário de Catarina aberto no colo. As palavras pareciam ganhar vida, revelando segredos que ameaçavam derrubar tudo o que construímos. E quando o telefone tocou, um sussurro do outro lado disse apenas, eles estão mais perto do que imaginas. O frio lá fora intensificou-se, e eu soube que a verdadeira luta estava apenas a começar. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, com uma neblina espessa a envolver as ruas estreitas do bairro de Alfama. Vesti um casaco comprido de lã castanha, que me chegava quase aos joelhos, combinado com uma saia midi preta que balançava ao ritmo do meu passo firme. Nos pés, sapatos de salto baixo, confortáveis para enfrentar o dia que se adivinhava longo. O cabelo estava solto, ligeiramente ondulado, e um par de brincos pequenos em forma de gota cintilava ao sol tímido que tentava atravessar as nuvens. Levei o Miguel comigo ao centro de saúde, onde tinha marcado uma consulta com a psicóloga infantil que o acompanhava. Ele estava calado, os seus olhos azuis fixos no chão, as mãos entrelaçadas nervosamente. Eu sentia o peso do mundo nos ombros, mas mantinha a voz suave, tentando transmitir-lhe segurança. No consultório, a psicóloga olhou-nos atentamente. O Miguel está a carregar um fardo pesado, disse, mas é forte. Precisamos de ajudá-lo a encontrar a sua voz. Durante a sessão, ele falou pela primeira vez sobre os sonhos que o atormentavam. Sombras que o perseguiam, vozes que sussurravam segredos, e a sensação constante de não pertencer a lado nenhum. Eu segurava-lhe a mão, sentindo a fragilidade e a coragem daquele menino que agora chamava mãe. Ao sairmos, passeamos pelo jardim botânico, onde as árvores começavam a vestir-se com as cores do outono. O ar fresco trouxe um pouco de leveza, e o Miguel, pela primeira vez em muito tempo, sorriu ao ver um esquilo saltar de ramo em ramo. Mas a paz era frágil. Quando voltamos para casa, encontrei uma carta deslizada por baixo da porta. Era um convite para um encontro, num café escondido perto do Rocio, assinado apenas com as iniciais CR. O mistério aprofundava-se, e eu sabia que aceitar aquele convite poderia mudar tudo, para melhor ou para pior. Segurei a mão do Miguel, prometendo a mim mesma que, acontecesse o que acontecesse, nunca o deixaria sozinho. A chuva miúda continuava a cair sobre Lisboa quando cheguei ao café escondido numa rua estreita perto do Rocio. Vesti um sobretudo azul escuro, com um cinto marcado na cintura que realçava minha silhueta, e um cachecol de lã cinzento enrolado ao pescoço. Os meus cabelos soltos caíam em ondas suaves, e um par de brincos pequenos de prata brilhava discretamente sob a luz amarelada do candeeiro. Nos pés, botas de couro macio que abafavam o som dos meus passos apressados. Entrei no café, um espaço acolhedor com paredes forradas a estantes de livros antigos e uma lareira crepitante. Sentei-me numa mesa ao canto, olhando em redor à espera de quem me tinha chamado. Pouco depois, uma mulher apareceu, jovem, de olhos castanhos intensos e cabelo preto apanhado num rabo de cavalo apertado. Vestia uma blusa vermelha de gola alta e calças escuras, e trazia uma pasta de documentos. — És a Inês? — perguntou com voz baixa, mas firme. Assenti, e ela continuou, — sou a Clara Ribeiro. Conheço a história do Miguel, e acredito que posso ajudar. As palavras dela soaram como um sopro de esperança, mas também de aviso. — O que sabes? — perguntei, tentando controlar a ansiedade.
Clara abriu a pasta e mostrou-me fotografias antigas, documentos e cartas. Catarina Ribeiro, a tua ligação com ela não é coincidência. Há pessoas interessadas em manter certos segredos enterrados, e o Miguel está no centro disso tudo. Enquanto falava, senti o peso da verdade a cair sobre mim. O passado, com as suas sombras e mistérios, estava prestes a emergir com força total. Quando saí do café, a chuva tinha parado, mas o céu permanecia carregado. Olhei para as ruas molhadas, para o brilho das luzes refletido no chão, e soube que a luta pela felicidade do Miguel e pela nossa paz estava apenas a começar, e que nada seria como antes.